Já foi. Já foi. Gente, mais uma vez, né, tivemos um outro problema técnico aqui, eu estou avisando o pessoal da internet, mas graças a Deus sempre a gente começa na hora certa. E eu louvo a Deus mais uma vez pela vida de cada um, pelas coisas que têm acontecido. Já estamos no mês de março e vamos começar vamos dizer assim, a segunda fase da nossa aula. Vou começar agora a usar as parábolas. Eu acho que hoje à noite já vamos fazer isso. Vamos mostrar sobre a economia de Deus. Aliás, só para lembrar, a gente tem que entender a Bíblia. É isso que eu fiz durante essas 7 ou 8 aulas. Mostrar, a gente tem que entender a Bíblia como Deus mostra, ou seja, a maneira dele administrar. A palavra no grego é oikonomia, que vem a palavra economia, né? Os economistas são homens que tentam administrar um país, a economia, para dar tudo certo, para não ter problemas de inflação, problemas disso. Então, Deus tem uma maneira de administrar a sua casa, administrar o mundo, administrar a igreja. Então, não é como eu acho. Eu sei que, infelizmente, muitas denominações começaram, ou seja, surgiram, porque aquele fundador achava que uma determinada coisa na Bíblia deveria ser feito assim, né? E outros já pensavam que era de outra maneira. Mas isso não conta. Nós temos que descobrir como Deus administra a sua palavra a respeito de qualquer assunto. E é isso que nós estamos fazendo, né? E, o que você acha de predestinação? O que você acha da segunda vinda? Você acha que existe reino, milênio? Eu não posso imaginar na minha cabeça o que é. Eu tenho que ver o que Deus acha e o que Ele fala. Isso é mais importante. Então todo mundo já deu mais ou menos para pegar isso, ok? Então vamos lá. Quem lembra, na aula passada eu falei com vocês a respeito dos... Esse talvez seja o ponto mais importante. Entender os 3 períodos do universo. Porque Deus atua de maneira diferente em cada... Mas ela fala no livro de Jó principalmente, que é o livro mais antigo da Bíblia. O livro de Jó é tremendo. Então fala o que aconteceu, fala quem era o governante do mundo em tempos atrás, e outros escritores também falam no Novo Testamento. Mas esse período vai até a criação do homem, e nós chamamos de período pré-adâmico. Depois o segundo período vai de Gênesis capítulo 1, versículo 2, ou seja, da criação do homem até o final do milênio. Ou seja, a nossa história, a história do mundo tem quantos anos? Desde de Adão até agora, quantos anos tem? 6.000 anos. 6.000 anos, não é isso? 6.000 anos. E se você analisar a Bíblia, os 2 primeiros 1.000 anos aconteceram exatamente certinho, no período certo. Depois dos 2.000, mais 2.000 anos, são 4.000 anos, foi até a vinda de Abraão, Adão até Cristo. Quando Jesus veio, foi exatamente no momento em que somaram-se 4.000 anos, entre o profeta Malaquias e o primeiro livro do Novo Testamento, qual é? Mateus. Entre Malaquias e o livro de Mateus, tem umas páginas em branco aí, não tem na Bíblia, né? Você sabe quantos anos aconteceu? Ficou, ou seja, Deus não entrou em cena. 400 anos. O profeta Malaquias profetizou, acabou. Durante 400 anos, o povo de Israel estava lá sacrificando, louvando, fazendo isso e aquilo. Deus estava fora do cenário. De repente, no livro de Mateus aparece João Batista anunciando a vinda de Jesus. Ou seja, acabaram-se 4.000 anos e ia começar agora um novo estágio na economia de Deus. Aí ele vem anunciando Jesus. A partir de Jesus, ele veio, morreu na cruz, passou 33 anos,
ele morreu, ressuscitou e voltou para o céu, certo? Está à destra de Deus. De Jesus até hoje, quantos anos já tem? 2013, não é isso? 4.000 com mais 2013 são quantos anos? 6.000 anos, né? Aproximadamente 6.013. Mas por que eu falo isso? Existe uma defasagem de tempo, porque o ano, quantos dias tem o ano? Não. Você não foi na escola? 365 dias e 6 horas. Você não pode ignorar, não, tá bom. Esse negócio de economizar não dá. É por isso que as 6 horas, se você juntar esse ano todo, vai dar mais alguns dias, não vão? Então por isso que ninguém sabe. Tem um outro problema. Os judeus têm um calendário. Quando é que começa o dia para nós? 6 da manhã. 6 da manhã? Não. Quando, começa de manhã, não é? Quando o sol nasce, não é isso? Teoricamente não é quando o sol nasce. E ele quando se põe é o final do dia. O povo judeu não tinha o dia como a gente tem. O calendário deles era pela lua. Tá? Ou seja, começava o dia às 6 horas da tarde. E terminava no dia seguinte. Na verdade, eles tinham, também às vezes usavam o calendário solar. Por que Deus fez isso? Porque se você fosse contar certinho, Jesus, você ia saber exatamente o dia em que ele vinha. E ele disse que ninguém sabe o quê? Nem o dia, nem a hora. Mas, se já passaram 6.000 anos e 6.013, não é isso? Na verdade, pode ser um pouquinho mais, mas bem pouquinho, ou um pouquinho menos. Porque tem um outro problema. Não sabe se a gente conta o tempo quando Jesus nasceu ou quando ele morreu com 33 anos. Então tem mais 33 anos aí para ser diluído. Mas conclusão, o que eu quero dizer é o seguinte: o milênio está para começar. Os 1000 anos que Cristo vai começar a reinar, isso vai acontecer quando ele vier na segunda vinda, não é isso? Porque o milênio só vai acontecer quando Jesus voltar novamente. E eu posso dizer para vocês, eu fiz um cálculo assim, como eu disse, ninguém sabe exatamente, mas se forem 30 e poucos anos a mais, tirando os descontos, nos próximos, veja só, ninguém sabe, nem eu, mas nos próximos de 6 a 18 anos, com certeza Jesus vai estar voltando. Você já tinha pensado nessa proximidade? Nós temos que nos preparar, porque Jesus já está voltando. E infelizmente, a maioria do povo de Deus não está se preparando para isso. E é sobre isso que a gente vai falar. Por último, quando acabar o milênio, vem a terceira fase, ou seja, no final do milênio, quando toda a economia, tudo que Deus planejou, o principal vai acontecer exatamente. Começa na vinda de Cristo, chegou Jesus, né? Você já sabe o que vai acontecer. Assim que Jesus voltar, qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Vamos supor que seja amanhã de manhã. Vai ressuscitar os mortos. Quem? Que mortos? Todos os mortos? Não, Primeira coisa, Jesus chegou nas nuvens, todo mundo vai ver, e ele vai, a primeira coisa. Os que morreram em Cristo. Os que morreram em Cristo, os 6.000 anos, morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. E a gente vai ficar vendo, vai ser já vai começar uma maneira gloriosa. Todo mundo ressuscitou. E todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver, ó. O incrédulo vai ver. O incrédulo... Todo mundo que estiver aqui no mundo. Vão ter ímpios, vão ter cristãos. Vai ter gente, se ele chegar amanhã de manhã, você acha que todo mundo já foi embora? Não, o mundo continua. Não dá tempo. Não dá tempo, todo mundo vai ver. Segunda coisa, ressuscitou. Qual é a segunda coisa que vai acontecer? Arrebatamento da igreja.
Não. Paulo diz, nós os vivos, Jesus chegou, nós os vivos seremos transformados no nosso... Como é que eu posso ser arrebatado no céu? Se a lei da gravidade me empurra para baixo. Então, ele vai mandar poder dali das nuvens, o meu corpo e o seu corpo vai ser trasladado, vai ser revestido da glória dele, ao ponto da gente não precisar mais andar de ônibus, nem de carro, nem de coisa nenhuma. Apagou a luz? Muito obrigado. Foi na hora. Vai sair da câmera. Vai sair da câmera? Azar da câmera. Dá pra ver. Olha a escuridão mesmo. É só virar a câmera, bota pra cá. Deixa eu ver, porque eu tenho que ler os textos aqui. Mas, meu Deus, eu vou ficar assim? Assim dá. Tem iluminação lá dentro, né? Fica de lado. Queimou a luz aqui, gente. Desculpe aí, mas... Enfim. Nós seremos transformados no nosso corpo, um corpo incorruptível. O meu corpo não vai mais morrer, o meu, eu sou salvo. Entendeu? Aliás, pega aquela luz, né? Boa ideia. Tá? E depois disso, o que vai acontecer com esse mundo? Alguém imagina? A terceira coisa. Talvez não seja nessa sequência. Tudo bem. Pela sequência, os vivos serão transformados, os outros foram arrebatados como é que se diz? Da tumba. E imediatamente nós vamos subir com ele nas nuvens, aqui em cima, e todo mundo vai ficar vendo isso. E vai haver o quê? O que vai haver? Tribunal de Cristo nas nuvens, só para os cristãos. Ele vai avaliar o modo de vida que nós tivemos aqui durante a era da igreja. Restaurar o planeta Terra. Porque na era do reino, o próprio mundo, a natureza, vai ter que ser restaurada. Mas aonde a Bíblia diz isso? Diz em vários lugares. Eu vou usar um lugar que você vai concordar comigo que é isso. Ó, a luz chegou. Isso é espiritual. É espiritual. Tudo é espiritual. Tá ótimo. Pô, melhor ainda. Essa batalha espiritual. Olha, vamos ver aqui em Atos capítulo 3, versículo 19 a 21. A terra vai ser restaurada, vai ser muito mais bonita do que é atualmente. Atos capítulo 3, no discurso lá de Pedro. Todas as coisas serão, deixa eu falar aqui. Muda toda, ele vai restaurar, mas não vai ser um novo céu, nova terra, porque esse vai ser muito mais incrível e você não pode nem imaginar. Mas vão ser restaurados. O que diz esse texto então? Aqui. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Pedro estava pregando para os judeus que eles tinham que se arrepender para receberem, confessar Jesus e ter os pecados perdoados, certo? Milênio. Leia a Bíblia. Toda vez que você lê a Bíblia, você tem que ler sabendo em que tempo é aquilo. Não lê correndo. Quem lê correndo não entende o que o texto diz. Transformado só no final do milênio. Guarda isso. Ah, pastor, mas passa adiante. Guarda isso, porque eu vou te mostrar que durante o milênio ainda vai haver muita confusão aqui. Então tira aquela imagem, Jesus veio, vai matar todo mundo, vai prender Satanás. Não. Ele tem uma maneira. Entre os dois, quem está aqui não pode passar para lá nem para cá. Lembra a parábola? Ok, eu acabei aí. Não, se estudarmos mais adiante sobre o anticristo, Satanás foi preso por esse anjo, por essa corrente, aonde? Dentro do abismo.
Quando foi isso aqui que aconteceu? Ah, mas aqui é fácil. Porque o texto já diz: lançou-o no abismo. Desculpa. E o prendeu, eu pulei. A antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então Satanás ficou preso por 1000 anos. Em que fase das 3? No início do milênio? No início do milênio. Jesus chegou, a igreja foi, eu falei a primeira coisa, né? Ressuscitou os mortos vivos, depois fomos nas nuvens, julgou as obras. Na mesma hora, Satanás deve estar vendo tudo. Esse anjo pegou Satanás antes de começar o milênio, porque Jesus vai reinar e ele não quer que Satanás fique ali. Justiça. Qual é o reino de justiça? Qual o país desse mundo que tem um reino de justiça, de paz e de alegria? Você conhece algum? Nenhum, só tem corrupção. O cara é bonzinho, faz isso, aquilo. Até as coisas boas que ele faz tem alguma mutreta por trás. Alguém está levando. Jesus vai botar... Jesus tem que vir e botar este reino, o reino desse mundo, em ordem. Principalmente por causa dos judeus. Porque eles nunca tiveram rei. E todo mundo, não, a gente tem uma mania errada de espiritualizar tudo. Não é verdade? Nós somos mais espirituais, nós somos mais realistas do que o rei. Conhece essa expressão? A gente não, tudo é espiritual, agora acabou. Esse mundo é uma porcaria. Na maneira de Deus administrar, esse mundo é o lugar mais incrível. Ele vai restaurar, ele vai fazer as coisas. Tudo que ele vai fazer é mais aqui do que no céu. Por isso que ele fala, né? Fala alto, para eles ouvirem enquanto eu bebo água. Por isso que ele fala, né? Que tudo que ele fez, ele dizia, foi bom. Foi bom, lógico. Entendeu? Desde o início. Desde o início. É verdade. Então a gente, não, o mundo é uma porcaria. Não, não é porcaria não. Se Deus diz que foi bom, vai ser melhor ainda. Só que, obviamente, a gente está vendo que Satanás, os principados, os corruptos desse mundo, estão acabando com o nosso mundo. Mas lá adiante, no meio de uma promessa, ele dizia: aqueles que acabaram com o meu mundo, destroçaram, ele vai jogar dentro do lago de fogo de maneira especial. Porque esse mundo, a terra, com as coisas que ele colocou e criou, é muito importante para Deus. É a gente que espiritualiza tudo e deixa para lá. Vamos lá. Prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou, pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. O ministério de Satanás é enganar todas as nações. Todos os governos deste mundo são controlados e enganados por Satanás. Todos. Ele prendeu, e agora os governos, Satanás ainda vai lutar contra Deus. Muita maldade, muita rebeldia, porque o Satanás não saiu de lá para seduzir as nações, para pelejar. Os homens vão se rebelar contra Deus e contra o povo de Deus, e principalmente contra os judeus. Ou seja, né, a batalha final vem e Deus vai pegar o diabo e vai jogar dentro do lago de fogo. Nunca mais ele vai sair de lá pela eternidade, eternidade, eternidade. O falso profeta, mas quem? A besta, vão ficar lá dentro. Nada. Acabou o milênio, vai começar o novo ciclo do Apocalipse. Você vai entender, e todos eles têm que bater, têm que dar certo. E eu vou usar profetas, Zacarias e outros mais, que vão falar a mesma coisa. Por isso que eu digo, pastor Júlio inventou isso da onde? Eu pensava que ia morrer, ia para o céu, ficar lá tocando. Você sabe que esse negócio de tocar harpa, isso é invenção do falso. Eu não vou. Quem tem ciúmes, mentira,
pratica prostituição, lascívia. Linda. Não, você é salvo, mas nós não temos essa gente. É um espírito. Paulo diz que é o dia de Apocalipse. Você já sabe que não é para agora, é para o final. Então, você está entendendo como lê o Apocalipse? Se você detectar cada texto e souber que aquele é para o milênio, o outro é para agora, e o outro é só para o novo céu e nova terra, nossa, você vai entender tudo. Fala. Alto para gravar. Nós não temos como nos aperfeiçoar contra essa morte, que na verdade todo esse pacote que está, infelizmente, na nossa carne. É a herança de Adão. Mas pelo Espírito a gente tem como tentar conseguir que isso Paulo seja maior maior. linguagem. Mortificar os... É verdade. Agora, quanto mais nós andamos no Espírito, menos Nós vamos, exatamente. Mas até o final da vida, você ainda vai lutar. Você não vai ser 100%. Invocar o nome do Senhor com outros santos. Seria maturidade, aí seria maturidade. Maturidade, lógico. Santidade para Deus. Ser santo significa Temer a Deus. separado para quê? Para adorar. Para Ele. Definição de santidade: ser separado para ser cheio da vida de Deus. Não basta você ser separado. Ah, eu estou separado, sou separado do mundo. Não quero mais no carnaval. Não quero mais isso. Não quero mais. Sim, filmando, tanto que ele filmou tão errado. Passava aquela da escola de samba e ele botava, ele filmava assim, ó. Ele foi separado, nem olhava. Só dava close, né? Ao invés de ajudar, só piora, né? Ah, por quê? Você viu esse cidadão? Graças a Deus, não. Não, ele filmou ali. O olho dele é só pra crescer. Deixa a Raquel falar, minha mulher. É verdade. Uma coisa Olha prática. pra aquela Uma coisa não, de rancor. Isso é morte na alma. Isso é morte. Falta de perdão é isso. Às vezes Você as vai... pessoas se envelhecem porque estão carregando tudo isso. Então, Inveja, ciúme. Então, né? eu vejo assim, muitas pessoas... É morte na alma. Tem Eu inveja da irmã. procuro sempre não abrigar isso dentro de mim. Apesar de ter razões, né? Mas se você tiver a sabedoria de Deus e você... Você guarda coisas no coração. Então, gente, mulherada, vamos liberar. Libera a pessoa. Que é isso? Libera pelo buraco da terra. O poço do abismo está muito ligado ao fundo dos mares. Tanto é que